Você pode, você merece ter isso. E lembra que eu falei que nós somos educados por uma família? Seja ela biológica ou não? Você aprendeu com aquelas pessoas que mais participaram da sua vida desde que você era criança, desde que você era pequenininho. Os professores da sua escola, os adultos, os tios, os avós, os pais, todas as pessoas adultas que participaram da sua formação como criança, essas pessoas influenciaram sua forma de pensar. Quantas pessoas hoje vivem com vários problemas na afetividade e na sexualidade porque aprenderam o quê? Dentro da forma de pensar, dentro da maneira como foi falado lá na cultura do pai, da mãe, pessoas que foram criadas em cidades e em culturas muito fechadas. A abertura e a construção que eu venho fazendo da minha mente, ela não tem nem de perto, não é nem a sombra do que eu aprendi no meu contexto, e não desmerecendo o meu contexto. Mas o que eu estou dizendo para você, assim como eu, você também não é obrigado a permanecer com um freio aqui, ó, onde você só enxerga o que está aqui na sua frente. Você pode expandir a sua forma de ver. E aí vocês vão compreender também lá na nossa aula sobre espiritualidade que essa nossa abertura, ela também é um sinal de desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. Vocês sabiam que nós temos uma inteligência espiritual? Nós não temos só inteligência cognitiva, que é essa que a gente vai para a escola, que a gente faz teste de QI para avaliar se a pessoa tem um QI mais alto, um QI mais baixo. Nós temos múltiplas inteligências, são 9 tipos de inteligência, tá? E dentre elas, nós temos também a inteligência espiritual. Vocês vão entender que lá na frente, a hora que a gente vai falando sobre inteligência espiritual, vocês vão entender o quanto que essa nossa capacidade de abrir a nossa visão, olhar para as pessoas que são diferentes de nós, sem querer colocar um rótulozinho nela, tá certo, tá errado, feio, bonito, rótulos quaisquer. Enquanto você e eu temos esse hábito de rotular as pessoas, de julgar as pessoas. Lídia, mas é difícil não julgar, é difícil mesmo. É da natureza humana julgar. Por quê? Porque nós temos as nossas próprias lentes. E a nossa naturalidade é de primeiro o quê? Se eu olho para uma situação e dentro da minha criação, dentro da minha forma de ver, dentro do meu ponto de vista, dentro da minha história de vida, aquilo ali que o outro está fazendo, eu aprendi que aquilo é errado, a minha tendência é, eu olho para o outro e eu já colo um rótulo nele. Gente, quem está aqui e que é de cidades menores, tem isso ainda mais claramente na sua história de vida do que as pessoas que são de cidades maiores. Porque acontece um fenômeno nas cidades maiores, que é o seguinte, os papéis bem definidos que nós temos nas menores comunidades, eles se dispersam nas comunidades maiores. Então, quando nós estamos em cidades menores, tem várias... Eu atendo pessoas, como psicóloga, de cidades diversas, tá? E de cidades pequenas de várias partes do Brasil. Não é só de cidade pequena do interior de Minas, não. Eu atendo pessoas de cidades menores de vários estados do Brasil, tá? E uma particularidade das cidades menores é que os papéis nas comunidades menores, eles são mais bem definidos. Você conhece as pessoas em cidades menores como, é fulana, filha de ciclano. Aquele carro ali é de Beltrano. As pessoas sabem qual que é a placa do carro das pessoas. As pessoas sabem com quem que a pessoa namorava antes. Algo que nas cidades maiores você não vai saber facilmente. O papel bem definido, bem delimitado, ele é mais comum nas comunidades menores. Quando se trata de uma comunidade muito maior, pensa, olha São Paulo, se eu não me engano são 12 milhões de habitantes, eu acho que são isso mesmo. Quantos habitantes tem? É muita coisa. Então, para uma pessoa definir o papel dela, imagina quantos profissionais da minha área tem aqui em São Paulo. Inúmeros. Então, para você definir a si mesmo perante coisas que numa cidade pequena a pessoa se define pelo carro, pela casa, pelo status, pela profissão. Em uma cidade maior, onde não é tão simples definir, porque existem muitas pessoas, a dimensão das coisas é muito maior, cada um é naturalmente estimulado ou a viver um processo de se interiorizar mais e se fechar, o que acaba também trazendo problemas, o que acaba trazendo para a pessoa
Esse fechamento faz com que a pessoa ela involua, ela não cresce. E aí o que acontece? É uma pessoa que ela vai acabar tendo um adoecimento. Ou então, ela é feita o quê? Ela abre, ela se abre, porque ela vai precisar ocupar. O ser humano necessita, a nossa natureza, ela pede um pertencimento, um lugar. Nós precisamos ter o nosso lugar. Então, quando nós estamos numa cidade que é muito maior, ou tem esse risco de involuir e se fechar, ou então de começar a se abrir para crescer e para se posicionar. Então, é uma abertura para um crescimento, para um amadurecimento, certo? Estou citando esse exemplo aqui para vocês compreenderem que até isso influencia nas nossas crenças. Até isso influencia na forma como você se vê, na forma como você me vê, na forma como você vê as pessoas, todas ao seu redor. O que você julga como bom ou ruim, como fácil ou difícil, como certo ou errado, tudo isso tem a ver com um sistema muito grande de crenças que teve a ver com a sua história. E eu volto na tecla que eu bati agora há pouco, de falar para você. Te contaram muita mentira. Lídia, você está chamando minha família de mentirosa? Contaram para eles também, antes. Na geração anterior, foi para eles que contaram as mentiras. E depois passou para você. A partir de agora, eu quero te desafiar. Imagina que você recebeu aí na sua mão uma ferramenta que recebeu lá do céu, tá? Uma ferramenta divina. E você mesmo vai começar a romper. Com toda essa casca, tem um livro que eu quero recomendar para vocês que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? Ele é um livro extraordinário e ele fala muito disso do que eu estou conversando com vocês hoje aqui nessa live, tá? Ele é uma metáfora extraordinária, ele é muito rápido a leitura, vale muito a pena, coisa de uma sentada de 1 hora, 2 horas, vocês leem esse livro. Então, olha só, imagina que você recebeu aí um instrumento, tá? E que você, a partir de agora, vai começar a quebrar toda essa casca. Lídia, por que eu tenho que quebrar? Porque se você não quebrar toda essa casca, que hoje faz com que você olhe a si mesmo e com que você olhe toda a sua história como se ela fosse difícil demais de mudar, você não vai conseguir avançar. Todos os dias, quando você acorda, existe algo chamado resistência que está preparado para te pegar. A resistência está preparada para te pegar. Às vezes ela está escondida atrás da porta, está debaixo da sua cama, está em cima de você, está debaixo do seu travesseiro, mas todo dia a resistência. Lídia, que resistência é essa? É uma resistência natural, inerente ao ser humano. Todo dia, mesmo que hoje você tenha vencido um desafio, vamos supor que hoje você tinha se programado para levantar às 6 horas da manhã, quando o relógio despertasse, que você não ia desligar com soneca. E aí você conseguiu. Tenha certeza. Amanhã a resistência volta e ela vai tentar de novo te pegar. Todos os dias a resistência vai tentar te pegar. Esteja pronto para isso. Esteja preparado para isso. Lídia, e se eu ficar com medo? A resistência ela vem em várias faces. Uma delas é o medo. Você vai percebendo o quê? Para você avançar, todos os dias, além da resistência se levantar contra você de várias maneiras para você não fazer o que você quer fazer. Alguém aqui conhece alguém que já tentou emagrecer várias vezes e viveu no efeito sanfona, porque engordou de novo? Pensa eu como nutricionista se eu não conheço. Alguém aqui já viu uma pessoa tentar vencer a ansiedade e continuar tendo ansiedade, inclusive depender de medicamento por causa de ansiedade? Alguém aqui já viu pessoas que têm dificuldades por tamanha ansiedade, dificuldade para dormir, pessoas que precisam de medicamento para dormir, porque tamanha é a ansiedade? Alguém aqui já viu uma pessoa ter resistência, ter medo de dialogar com aquela mesma pessoa que ela subiu lá no altar um dia e disse sim, te aceito, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Alguém que não consegue dialogar com o cônjuge. Já viu pessoas que não conseguem dizer não para os filhos, porque tem medo de frustrar os filhos, tem medo de fazer os filhos ficarem tristes, ficarem chateados? Isso é uma insegurança. O pai e a mãe têm medo de frustrar os filhos, é uma insegurança própria. Você não quer frustrar os seus filhos porque você não quer correr o risco deles demonstrarem na insatisfação deles, como se eles gostassem menos de você. Já viu situação assim? De mulher que passa anos da vida dela rezando pelo marido que está viciado em jogo, que está viciado em cachaça, o marido que vive no barzinho e a mulher passa anos da vida dela rezando. Mas além de rezar, o que mais que ela fala? Ela fala que ela não pode fazer nada, porque ele não muda. Será mesmo que ela não pode fazer nada? Será que ele não muda?
Será que essa situação se perpetua por uma unilateralidade, é só por causa da atitude dele? Será que a falta de posicionamento dessa mulher, dessa esposa, também não tem nenhuma implicação no comportamento desse marido? Eu quero que vocês hoje comecem a olhar. É para trazer desconforto. Entenda, cada lágrima que você derramar aqui, lágrima de cura. Você está sendo desconstruído para você se levantar muito mais forte. Muito mais forte. E eu prefiro ser a pessoa que vai ajudar você a olhar com verdade para as situações da sua vida e depois te mostrar o caminho da reconstrução, do que ser mais uma pessoa para vir aqui e te falar que existe uma fórmula mágica, te falar que existe bengala, te falar que existe o pozinho do pirim-pim-pim. Tem muita gente vendendo isso aí. E eu já sei, a missão a qual Deus me confiou, ela não é a missão que vai de repente ser muito atraente, mas não tem problema. Se poucas pessoas são atraídas para essa missão, mas a transformação que acontece na vida delas é verdadeira, a minha missão está cumprida. Porque eu sei que o que me trouxe até aqui e o que vai me levar para onde eu pretendo chegar não foi a pílula mágica, não foi o pozinho do pirim-pim-pim, não foi a bengala. Muito pelo contrário. Foi muita lágrima, foi muito suor, mas valeu a pena, porque hoje eu piso em terra firme. Se acontecer de vir uma crítica, se acontecer de... E já aconteceu de pessoas que eu amo e respeito e honro, de eu ouvir coisas que poderia ter me colocado no chão. E de verdade, no momento em que aconteceu, isso é coisa recente, tá? Coisas que já me aconteceram, inclusive esse ano, tá? Pessoa que você honra, respeita e ama. E a pessoa fala... E eu não tô falando do meu cônjuge, tá? E a pessoa falar coisas com você que é como se fosse um balde de água fria em cima dos seus sonhos, em cima dos seus projetos. Mas aí sabe o que você faz? Você sabe quem você é. E aí você se posiciona. Tudo bem o que o outro pensa sobre você. O dia que vocês saírem aqui sabendo quem vocês são, compreendendo que todas essas mentiras que contaram para vocês, de limitações que impuseram na mente de vocês, de você achar que aquela vida que você sonha, aquilo lá não é pra gente como eu, não. Aquilo lá é coisa de gente rico. Na hora que você olha para conforto, que você olha para poder fazer as coisas com sobra, podendo ajudar pessoas que precisam, e que você conseguir olhar para isso como algo bom e que você também pode e merece ter. A hora que você olhar para o relacionamento conjugal que você gostaria de ter, com respeito, com cumplicidade, com fidelidade, com apoio, com amor, com ternura, com reciprocidade, você pode, você merece ter isso. Essa história que vem se repetindo aí, gerações após gerações, de mulheres que se posicionaram como mártir nos seus casamentos e muitas vezes não faziam nada a não ser eu rezo para o meu marido mudar todos os dias. Mas eu tô aqui te dizendo que você não precisa continuar agindo assim. Se na sua casa é assim que você viu sua mãe fazendo, se você também viu, ou se talvez hoje você está fazendo isso, você está vivendo hoje num casamento em que você se coloca numa situação, numa posição, em que você se retrai e o seu cônjuge hoje tem uma postura que não está sendo uma postura madura. Pode ser homem ou pode ser mulher, tá? De repente você está aqui ouvindo, você é um marido, e ao invés da sua esposa hoje ser uma pessoa que está crescendo ao seu lado, uma pessoa que é companheira, uma pessoa que te admira, que te apoia, que te respeita, que aponta para as coisas boas que você tem, que quer crescer junto com você, que quer somar com você. De repente é você que está aqui hoje, é marido, mas a sua esposa hoje está colocando você numa condição e você não está se posicionando. Então, isso aqui que eu estou falando é para homens e é para mulheres. Isso aqui é para quem já são pais e mães e para quem ainda não é. Se você não se posicionar na sua vida e você não se apropriar daquilo que você escolheu construir uma família, você escolheu um casamento. Então é importante que você amadureça para tal, que você tenha um comportamento e atitudes coerentes com uma pessoa adulta e responsável pela escolha que você fez. Você precisa ser responsável, você precisa dialogar com essa pessoa com quem você se casou. E você que está com medo de dialogar, você vai precisar se trabalhar, porque esse medo está levando o seu casamento para o buraco. Talvez já tenha entrado até adultério dentro da sua casa. Tudo isso por quê? Porque o casal que não está
dialogando, que não está comungando ali as emoções, a alma deles não está comungando, o que que vai acontecer? Vai abrir espaço, vai ficar brechas. E quando eu falo dessas brechas, não precisa levar só para um sentido espiritual. Eu sei que é uma tendência, né, das pessoas. Ah, e vem o inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos quando a nossa mente está disfuncional. Nós somos os nossos maiores inimigos quando a nossa mente está disfuncional. Porque aí a gente se deixa dominar pelo medo, a gente se deixa dominar pela ansiedade, a gente se deixa dominar por aquilo que falaram para a gente lá atrás. E você acaba levando a sua vida arrastando, empurrando com a barriga. Você acaba empurrando com a barriga. Você não tem que empurrar com a barriga. Bem disposto, bem disposta que está aqui. Quem já me acompanha há mais tempo sabe por que eu chamo vocês de bem dispostos. Eu estou junto com vocês, levantando um povo bem disposto, que faz o que tem que ser feito para ser feliz, para viver uma vida que valha a pena.